Você sabe o que é consciência solar? Desde tempos imemoriais, a humanidade tenta encontrar um atalho ou mesmo alguma porta para ter acesso ao caminho que leva à felicidade. Considerando essa perspectiva, todas as pessoas agem de acordo com os conhecimentos que possuem e alinhados com as crenças que construíram. Dessas vivências, o que pode resultar é a experiência pessoal. Você sabe o que é consciência solar? Desde tempos imemoriais, a humanidade tenta para ter acesso ao caminho que leva à felicidade. Considerando essa perspectiva, todas as pessoas agem de acordo com os conhecimentos que possuem e alinhados com as crenças que construíram. Dessas vivências, o que pode resultar é a realidade pessoal de cada um e a realidade coletiva, que é formada pelas energias dos pensamentos da maioria das pessoas. Eu quero criar aqui agora uma janela para o que aconteceu na minha vida e creio que isso me dará espaço para reivindicar a sua melhor atenção. Inconformado com a vida que levava e sentindo que por todo o tempo nós estamos subjugados pelas circunstâncias e submetidos às condições impostas por elas, eu decidi buscar respostas consistentes que pudessem tornar mais claras as regras do jogo da vida, segundo as quais são formadas as realidades da nossa existência. Por conta dessa decisão, eu me empenhei por mais de 30 anos na busca de informações que pudessem responder às nossas questões fundamentais e de seu funcionamento. Poderia parecer pretensão minha querer tais informações, mas elas são imprescindíveis para quem quer ter a autonomia na produção das suas realidades e ser feliz. Toda a minha atenção se voltou, então, para as questões estruturais do ser, porque há algo por trás dos aspectos visíveis de nossas realidades que determinam como serão as nossas realizações e circunstâncias. Os fatos primordiais da existência não são obras do acaso. Eles têm origem em nós mesmos, mas nós não temos a visão clara de como que isso acontece. A minha movimentação ocorreu e ainda ocorre sempre com o pensamento focado no eu essencial, porque ele é a realidade perene de todos e é quem governa a vida. Meu ideal de vida era descobrir como e até que ponto eu seria capaz de intervir e oferecer a minha contribuição para melhorar a minha existência. Eu carregava também outra ideia preponderante, que era de eu poderia, de modo simultâneo, descobrir como produzir conhecimentos que pudessem ajudar outras pessoas a melhorar as suas vidas. E o que foi que eu descobri? Eu descobri que há muitas informações disponíveis e que, a partir delas, é possível melhorar as nossas experiências, minimizando ou eliminando os sofrimentos e ainda contribuir para que as nossas experiências possam ser vivenciadas com maturidade e em serenidade, para que, além de mim, muitas pessoas pudessem ter uma vida mais qualificada e mais próxima da felicidade. Com esse propósito de vida, ao longo de todo esse tempo, eu fui contabilizando experiências e colecionando informações que me levaram a concluir que é possível, a quem assim o queira,
alcançar uma condição de tranquilidade e de estabilidade emocional capaz de pacificar a mente em perturbação. Percebi que isso produziu uma elevação no meu status espiritual com efeito imediato, o que acrescentou valor e qualidade à minha vida. A condição experimentada de uma paz imensurável, também me possibilitou ter a capacidade de perceber um novo nível de informações, com as quais eu pude criar conexões e ter acesso a novas realidades. Um novo jeito de ver a vida e a mim mesmo gerou uma percepção expandida da realidade. Eu pude ver a vida além das fronteiras da existência humana. A vida mais pacífica me deu assento no trono da vida, o que abriu para mim as portas de uma realidade mais qualificada. Com uma vida pacífica, mais focada em saúde e em bem-estar, do que em resultados financeiros ou econômicos, minha vida teve maior fluência de informações, as quais formaram em mim pontos de vista diferentes. E eles eram, dessa vez, mais elevados do que os velhos pontos de vista e me permitiram enxergar mais e mais longe, além do horizonte visível. As conclusões mais importantes foram valorizar pessoas, porque elas são mais importantes que coisas. E também descobri que conhecimento é energia e fonte de poder. Também surgiu o entendimento de que servir é mais importante do que ser servido, porque ativa a lei da atração, que é também a mesma lei do amor. Também concluí que me sentir bem é mais importante do que eu me cercar de muitas coisas ou de ter um status que revigore a personalidade e o ego. Senti que ajudar as pessoas a identificarem as causas das suas dores era o meio que me colocava em contato com elas, abrindo as portas para que as pudesse ajudar. Entendi que não pode haver melhor ajuda a quem quer que seja do que possibilitar que as pessoas sejam mais sensíveis aos valores reais da vida, pois é isso o que as pode tornar mais saudáveis e melhores. Também percebi que nessa condição de ser pacífico, eu pude e posso ainda contribuir para que muitas pessoas possam encontrar soluções efetivas para os seus problemas, mas, principalmente, que possam evitar a criação de problemas. E isso se torna possível quando eu revelo para elas quais as suas fontes e as razões dos problemas. Por meio de simples informações, eu as ajudo a fazer a travessia de um ambiente hostil e problemático para um ambiente mais qualificado e quase celestial. A minha grande motivação aumentou mais ainda quando eu senti que a vida estava em conexão comigo e que ela me favorecia com informações que me davam perspectivas e pontos de vista mais elevados. O diferencial é que esses pontos de vista iam além das possibilidades oferecidas pelo conhecimento humano. Então, e por isso, eu vi que estava no caminho certo para a felicidade que todos nós tanto almejamos. Nada pode proporcionar maior bem-estar do que o estado de paz interior. E isso pode ser alcançado por aquele que se pacifica. Comecei por ensinar às pessoas como elas podem se tornar pacíficas e lhes dei algo maior ainda, a capacidade de terem autocontrole. Na sequência, mostrei e ainda mostro como é possível construir as condições
ou preparar o terreno para a instalação das novas realidades superiores. Vou lhe revelar como é possível formar as estruturas que produzem o sentimento de paz. Eu vivia em um estado de inquietude, embora não grave, e em mim havia questões, e o que eu fiz foi repassá-las para a vida. A vida me trouxe entendimento e com eles vieram as soluções. Estão em nós todos os fundamentos de todas as coisas. Entendi que, se estão em nós todos os fundamentos de todas as coisas, a minha busca deveria e ainda deve acontecer na memória e não do lado de fora. Eu sei que você também tem em si inúmeras questões e que lhe basta formular as perguntas para que as respostas da vida venham ao seu campo mental. A pergunta a si mesmo é: como se você estivesse fazendo um puxão de corda, um ato de puxar a corda de um poço onde estão todas as sabedorias. Ao fazer isso, você irá gerar possibilidades de que essas informações se convertam em realidades e entrem no seu ambiente de experiências. Se você tem consciência de que tem problemas e tem em seu íntimo o desejo de encontrar as soluções, os conhecimentos que eu possuo podem ser de grande valor para você e para a sua vida. Eu fui muito ajudado por pessoas que nem conhecia e por instituições que nem sabia que existiam. Agora, eu estou chegando em sua experiência e chego trazendo essa bagagem de informações que pode ajudar você a ser uma pessoa mais capaz e mais competente para criar melhores experiências. Para que isso aconteça, é preciso que você também queira e que acredite que lhe seja possível. A vida nos ensinou tantas vezes e por muitas experiências que não se pode resolver problemas já criados, trabalhando apenas com as circunstâncias já existentes. Não é possível consertar problemas, mas é possível eliminá-los e substituí-los por situações favoráveis. Os problemas são formados em nossas mentes e por meio de nossas ideias e pensamentos cultivados, mas que não são coerentes com os nossos ideais e com o que é melhor para nós. Talvez as nossas referências não sejam exatamente aquelas que correspondem à verdade. Talvez nossos conceitos não sejam definitivos e não reflitam os nossos anseios, mas que espelhem apenas situações que vemos de forma parcial. Talvez as nossas verdades, o que pensamos sobre a vida, não sejam constituídos por valores finais ou definitivos. É preciso que sejamos interessados em saber mais sobre nós e saber mais também sobre os processos que determinam as formações das realidades e dos sentimentos. A compreensão da vida e de sua mecânica quantificada pede que sejamos humildes para aceitar as coisas novas que nos chegam e que ainda não fazem parte do nosso acervo. Muitas vezes, uma informação nova chega e nós a repelimos, porque elas não fazem parte da nossa espinha dorsal, do que nós consideramos tradicional. Se nós não aprendemos a olhar para outras possibilidades e enxergar outras perspectivas, poderemos estar dispensando a possibilidade de vivenciarmos uma realidade melhor. As ideias novas são energias novas que podem nos induzir a seguir um roteiro diferente e a perceber que existem outros métodos indicados pela vida. Se não fizermos isso, os problemas poderão e certamente continuarão a ser recorrentes. A verdade é que nós operamos a vida sem saber que a operamos e que usamos métodos e meios que, logicamente, não são os mais indicados. Métodos e meios
que não são sequer coerentes com os nossos desejos. Mas nós temos, nesse momento, informações qualificadas que podem alterar o roteiro já padronizado que funciona no automático e dispensa pensamentos, e adotar outro que pode mudar as nossas vidas. Isso requer que estejamos abertos para acolher o novo. Você quer uma vida diferente e melhor, e todos querem isso, mas é notório que você ainda está preso em ideias que geram problemas. Sei que você gostaria de resolvê-los. Os problemas mais recentes possuem características novas e são muito mais desafiadores e continuarão sendo cada vez mais. Se tem problemas e ainda não os resolveu por si mesmo, se sente aprisionado em circunstâncias desagradáveis e não consegue resolvê-la com os próprios recursos, é aconselhável que busque ajuda e acolha ideias de alguém que já trilhou esse caminho e pedir a ele essas informações. Não adianta buscar soluções fora, e o que ela pode fazer é te mostrar o caminho para dentro de si mesmo. É aqui que eu entro na sua história. É para isso que eu estou aqui. E eu trago a ideia e o propósito de lhe apresentar perspectivas que você ainda não viu. Conhecimentos são coisas internas, e eles é que são os tesouros que irão se tornar os recursos de manejo das realidades e da formação das circunstâncias. A vida já lhe apresentou propostas para que você possa receber os conhecimentos superiores que lhe cabem por direito, mas você não os compreendeu. Por isso, deixou de se importar com eles. Mas é por isso também que eu vim aqui conversar diretamente com você para lhe dizer que o seu tempo de compreender todas as coisas chegou. O comando da sua vida está destinado a ser uma atribuição exclusivamente sua. Ninguém entrou na existência sabendo comandar a vida. Viemos para aprender a fazer isso enquanto nos conhecemos e durante um processo de desenvolvimento. Ninguém veio ao mundo saber como fazer isso, porque isso não é algo que já veio sabendo desde a origem, que já viemos sabendo desde a origem. Mas, no seu devido tempo, todos nós estamos destinados a nos tornar hábeis para fazer isso. Envolver-se com esse novo conhecimento e fazer a sua aplicação prática é o que lhe concede o mérito de realizar a sua própria transformação e de se tornar um ser capacitado e hábil para conduzir a formação de eventos em sua existência. Você vai deixar de ser altamente vulnerável e sem poder algum e se tornará um super ser dotado de poderes. É preciso que mantenhamos a lembrança da nossa condição original. Somos filhos de Deus. Temos origem em Deus. A palavra poder com a qual nós realizamos as tarefas da nossa competência. E essa tarefa é intransferível. Você não a pode delegar para ninguém. Ao criar um modelo de gerenciamento da vida e de assunção de responsabilidades, tendo como pano de fundo os conhecimentos que já possui, você agora encontra um reforço e associação de informações que lhe apresento agora. Você é meu convidado a ser mais do que tem sido e a se tornar um ser melhor. Por meio desses conhecimentos, eu abro também para você as portas da felicidade. Passar através dela e entrar é uma atitude que só você poderá fazer. Isso é da sua exclusiva competência. Eu não posso colocar você para dentro, posso mostrar o caminho, mas você terá que entrar pelos seus próprios passos. Nenhuma pessoa tem alcance a essa possibilidade de colocar você na dimensão superior da vida. É responsabilidade sua. Se temos a visão sob a perspectiva de que responsabilidade é a construção da habilidade de dar respostas aos nossos próprios sentimentos, então será essa a sua tarefa, e eu posso garantir, ela será exitosa, você consegue, vai dar certo.
Em uma sociedade superior a esta, onde nos encontramos agora, a sociedade dos seres dos deuses solares, ou deuses solares, né? Dos seres solares ou deuses solares, o ser humano diferenciado, que chamamos por Jesus, é o fundador da sociedade da consciência solar, a consciência luminosa dos iluminados. Observando a realidade humana desde aquele tempo, quando ocorreu a sua presença no mundo, nenhum ser humano, além dele, poderia ter a capacidade de criar um sistema evolutivo tão perfeito. A sociedade da consciência solar é constituída por seres crísticos que vivem nos mundos superiores ou estelares. É onde mora o Cristo. E ninguém, a não ser ele, possuía essa capacidade de ensinar aos homens os processos e procedimentos que lhe garantam a transferência interdimensional. Ele trouxe um programa de automodelação que lhe torna possível reprogramar-se para a sua melhor versão. Temos que nos reprogramar tendo como referência essa programação que ele nos apresentou. A sua mensagem tem por finalidade gerar no homem a transformação pela autoprogramação, que hoje é conhecida na ciência, no mundo da ciência, como epigenética. Esse conhecimento já está na Terra, está no domínio da humanidade, embora seja permeado por outros elementos não compreensíveis. Compreendê-los é como abrir as portas do que foi chamado de reino dos céus. Usando os nomes de programação neurolinguística e de epigenética, várias pessoas criaram métodos para o ser humano se realizar, mas não conseguiram criar a conexão com a dimensão interior do homem e acessaram dados aplicáveis apenas na redenção do ser humano, o homem material, e não no ente divino que ele é. Com isso, então, o ser humano se desenvolveu como personalidade, e disso gerou o ego e o fermento, o ego que é fermentado ou inflado. Entrou na porta errada? Sim, foi isso. Mas é um começo? Sim, é um começo. Agora, para que a realização se dê no nível interior e produza a remissão do homem, é preciso que ele conheça bem e compreenda as funcionalidades dos conhecimentos recebidos, e que chamamos de informações. As informações são os elementos básicos de todas as formações, inclusive do corpo humano. Esses conhecimentos são perfeitos para que, individualmente, cada um se programe para se tornar um criador de boas realidades, e não um criador de problemas. Esses conhecimentos são apropriados para tornar o homem um criador de estruturas de poder em si mesmo, para que ele próprio se torne melhor, enxergando melhor e vendo o futuro a partir de suas expressões, e dessa forma possa agir em coerência com as ideias que representem melhor a sua própria vontade, porque é assim que ele se torna capaz de realizar seus sonhos e ideais, e que tenha poder diante da vida e de suas circunstâncias. É possível reconhecer que a humanidade está recebendo a contribuição de muitas pessoas para que a vida se torne melhor. Mas é preciso saber ler as páginas da realidade e aprender a olhar na direção certa. Isso implica em dizer que tornar o ser melhor é a meta primária para quem quer ser feliz, e que isso implica em olhar para dentro e refazer as estruturas. Esse é o caminho certo. Talvez você nunca tenha pensado na perspectiva de que você e a vida são uma mesma coisa e nunca existem isoladamente. É isso o que somos, o princípio de todas as coisas, a causa primária de todas as situações e experiências. Em mim está o universo fonte, e é nisso que está a liberdade de criar e de fazer as realidades de modo consciente. O conhecimento é essa informação que você encontra como chave para abrir a porta de entrada para o universo dos significados, simbologias e realidades holográficas,
coisas que temos por mundo material. Cada palavra é uma chave para o universo, e ela é a identidade desse universo. Suas palavras, suas possibilidades, seu universo, suas expressões, suas realidades. Quanto mais conhecimentos você tem, mais poder você tem diante da vida. Mas a nossa relação com ela depende da nossa capacidade de reconhecimento dos valores. E, em segundo lugar, depende do reconhecimento de nós mesmos, porque esse é o fundamento para que se tenha acesso aos níveis de poder. O conhecimento é importante, mais importante ainda é o reconhecimento de si e de quais valores usa para operar a vida. E esse é o fator que muda tudo. O fator que o torna capaz de ser mais e de ter mais de modo simultâneo. O conhecimento da vida comum o torna uma pessoa mais consciente da realidade ordinária ou comum, que nós chamamos de existência. No entanto, é o conhecimento de si que torna possível a expansão das suas possibilidades de ter poder para gerenciar a formação de realidades e de administrar a sua saúde. Isso também acontece com os relacionamentos, o que gera melhorias na convivência. Para nos movermos na existência, usamos um conjunto de referências opaco e frágil, mas temos informações provenientes do novo referencial que podem nos dotar de transparência e de lucidez. Se nós nos apossarmos de um referencial diferente e qualificado e dele fizermos uso, teremos acesso a um novo patamar onde vemos o que não víamos e temos a percepção de tudo. O autor e portador dessas informações, que são o novo referencial, já esteve aqui e as deixou para quem as quiser e reivindicar. Ele não foi embora, porque, estando aqui, ele se tornou parte de nós e um espectador natural de todas as nossas ações. Nesse novo referencial, as estruturas são outras, e elas o levam a suportar todas as circunstâncias por compreender o que elas representam. Em uma visão próxima do nosso diálogo, eu sei que você quer ter acesso às novas estruturas do super ser humano que você está destinado a ser. Bem, esse nosso encontro não foi casual. Todos terão, cada um a seu tempo, a posse dessa herança natural e de direito intransferível e inalienável. Nossos referenciais a seu respeito e a respeito da vida lhe apresentarão as novas possibilidades de ser e elas gerarão em você um novo ponto de vista. A mudança do ponto de vista muda a sua perspectiva e depois muda também a sua percepção da realidade. O grande ciclo da vida é formado por níveis de conhecimentos e de capacidades que produzem a evolução pela sincronia. As plataformas de realidade são feitas por camadas de conhecimentos. E a nossa plataforma atual é a chamada plataforma dos problemas e dos desafios. A outra é a plataforma de soluções e de decisões ousadas, cujos conhecimentos foram trazidos pelo Cristo. A solução de todas as problemáticas da existência está em você fazer a sua migração para essa nova plataforma de informações e de ter o perfeito domínio sobre a formação de todas as circunstâncias. Ninguém pode tomar o controle da própria vida sem compreender como ela funciona. E, para isso, é preciso que entenda que você é a vida em expressão e que precisa saber, claro, quais são as melhores expressões e entender, a partir disso, como você funciona e como, a partir de si mesmo, você tem feito e ainda faz a vida funcionar. A autonomia é a meta e quem a alcança, alcança o nível onde é possível ser feliz. Sem ela, todos nós somos joguetes das nossas ideias imperfeitas e prisioneiros de nossa ignorância a respeito de tudo.
O grande ecossistema universal não funciona sozinho e não exclui o ser humano por ser ele o ator principal. E então, ao contrário, quando sabemos que tudo deriva dele, temos permissão para dizer que nem ele próprio se sente como sendo uma entidade de natureza solar e divina, o que nunca poderá deixar de ser. Mas o tempo é esse, a hora é essa. Quem quer estar dentro das possibilidades disponíveis de construção de realidades superiores, quem quer ser feliz, precisa fazer a sua adesão, não às minhas ideias, mas àquelas deixadas pelo Cristo. Então, vamos aderir ao novo, porque ele nos recondiciona para sermos mais e para termos mais poderes do que jamais tivemos em qualquer outra época da humanidade. E será tão grandiosa essa nova experiência que nós ainda nem temos a capacidade de imaginar o quanto. É óbvio que a nossa ascensão na escalada aponta para um status de divindade, e ela é orientada por normas e processos que exigem alinhamento a procedimentos. Sem isso, não nos será possível ascender ao status divino. A vida é constituída por um conjunto de leis e de regras que o ser humano precisa conhecer para não ter em si mesmo uma fonte das suas adversidades. O homem sabe, mas o homem ele nem sabe, mas ele maneja as forças da natureza e as tem usado inconscientemente contra toda a humanidade, tornando-se ele próprio uma vítima de sua limitada visão de todas as possibilidades. Todos nós, ao avançarmos para o próximo nível, nos livraremos das linhas de confinamento em que nos situamos agora. Depois desse nosso encontro, você se sentirá diante de possibilidades que dependerão da sua decisão. Você estará às portas de um novo patamar da vida, onde você pode se colocar acima de todas as turbulências e das grandes ondas. As novas condições experimentais da vida são criadas com a sua participação e a sua vida será outra, ainda que continue aqui no meio dessa multidão de aspirantes à felicidade. Você será feliz, mesmo que à sua volta tudo pareça estar em desordem. A imunidade contra todas as doenças, a invulnerabilidade contra todos os males e malfeitores é uma das possibilidades. E mais que isso, são condições que fazem parte de um conjunto dos seus direitos naturais. Esses são direitos inalienáveis de todos nós. Mas a pergunta é, quem já tomou posse desses conhecimentos e já possui esses privilégios? Tudo isso está à sua disposição, mas até agora você não teve a possibilidade de experimentar o que pode fazer a partir desse momento. Você pode e talvez queira, porque o que você terá acesso é uma forma de poder que a vida quer te entregar. Você também pode recusar. Seu arbítrio é livre, sem qualquer constrangimento. Mas não seria lógico entender que alguém receba uma herança formidável de altíssimo valor e se recuse a recebê-la. Isso seria considerado uma insanidade. Nós estamos aqui começando um diálogo que o levará ao entendimento de como você pode tomar as rédeas do seu destino e caminhar com segurança em direção aos seus ideais. Nesse destino, o sentimento de felicidade se tornou o direito natural e não está mais condicionado a fatores externos e a nada. Entenda que, por extensão de benefícios, toda a sua família também passará a ter o direito de acesso a tudo isso. Para ter efetividade e resultados, por você e pelos seus entes queridos, a sua ação, nesse momento, é requerida. Vem ter comigo, eu te concedo uma consulta grátis de 1 hora para que você avalie essa minha consultoria. Eu estou certo de que, em uma única consulta,
você sairá desse nosso encontro tendo outro sentimento a respeito de si e da vida. Será mesmo uma nova pessoa. Quanto você já investiu em você até hoje para viver a vida que gostaria de viver e não deu certo? Faça uma experiência sem custo e veja se o que eu vou lhe dizer poderá tornar você mais consciente e mais capaz para gerenciar a formação das suas realidades. O que eu preciso para realizar o que prometo é um dia de dedicação pessoal, sendo 3 horas na parte da manhã e 3 horas na parte da tarde. O valor de investimento é insignificante em relação ao valor dos conhecimentos transferidos e em relação aos benefícios alcançados. Você trocará o famoso papel moeda pela riqueza dos conhecimentos e pelo poder, pelo ouro do poder. E você só paga ao final da consultoria e se tiver ficado satisfeito com as informações recebidas. Eu estou tão certo de que você vai amar essa possibilidade de ter acesso a um novo nível de vida, que eu chamo para mim a responsabilidade pela qualidade do produto que quero lhe entregar. Então, eu lanço a ideia da garantia de satisfação. Por essa ideia, você só paga se gostar, porque eu estou convicto de que você terá grandes benefícios e de que gostará. Estou tão certo de que os conhecimentos que vou transferir para você irão mudar a sua mentalidade e, por consequência, a sua vida, que o bom sentimento que irá criar em você um estado de espírito novo, e é por isso que eu posso dar essa garantia. As informações que você vai receber irão formar em você um novo mindset, que irá revolucionar a sua experiência e melhorar em muitos aspectos a sua vida e a vida dos seus familiares. Efeitos importantes de natureza perene irão gerar um sentimento de poder diante da vida que eu considero impagável.